Seja bem-vindo ao segundo episódio do Linkcast GeoHunter. Eu estou aqui com o Matheus Leal, parceiro de muitos anos, muita data. Se você não assistiu o episódio 1, volta aí e assiste o episódio 1 que está com informações valiosíssimas desse mercado. E hoje a gente vai estar falando sobre tax deed. Sei que você já ouviu falar de tax deed, comprei casa de 5 mil, vendi, fiz 150 mil. E a gente vai explicar que não é tão assim. A gente vai precisar olhar, entender que no tax deed tem armadilhas em cada esquina e como a gente vai desviar, o que a gente precisa olhar. Hoje a gente vai estar batendo nessa tecla junto com você. Então, Matheus, se apresenta aí novamente um pouco e diz para mim, já sai respondendo, por que comprar barato é diferente de comprar bem? Vamos lá. Primeiramente, meu nome é Matheus Leal, né? Trabalho com o mercado de real estate aí há alguns anos, junto ao Gustavo, ele que me abriu essas portas aí para o mercado, né? Fico muito feliz de estar mais um projeto, né, dele no Linkcast. Tenho certeza que vai ser um sucesso, assim como todas as áreas da vida desse ser aqui, que é sensacional. Mas vamos lá, né? A diferença entre comprar barato e comprar bem, né? A gente lida com isso no nosso dia a dia, fato, né? Muitos clientes chegam, não, quero comprar o lote de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, mas nem sempre o lote desse valor é o lote que você de fato vai conseguir ganhar mais dinheiro ou daqui a pouco ter uma rentabilidade maior em porcentagem comparado daqui a pouco um lote de 30, 35 mil, né? O comprar bem é você saber o que você está comprando e saber exatamente o quanto que você vai lucrar, ou daqui a pouco o quanto que você almeja, ou pelo menos ter uma assertividade do quanto você almeja lucrar, do que o simples fato de comprar barato. Um caso, digamos assim, próximo, a gente é de um cliente, né, que em certo momento acabou comprando uma propriedade, né, bem barata, né, mas ele acabou comprando pelo second mortgage. Sim. Né? Então, essa compra que saiu realmente bem barata, um imóvel de 250 mil dólares, comprou por 80, mas ele tinha mais 70, 80 para trás. Sim. Né? Aconteceu com um cliente que entrou recentemente para a gente aqui na Geórgia, ele comprou um imóvel, né, de mais de 300 mil dólares, valia 500 mil dólares, mas tinha um mortgage de 250 mil dólares em aberto. E aí, Né? até desse caso desse cliente, ele ainda não teve assessoria certa na época. Na época, não. Ele chegou já pra gente com esse caso, com essa dívida. E aí a gente deu toda a solução ali para ele, estruturou para ele, para como ele perdeu o imóvel, de fato. Perdeu o dinheiro, porque ele comprou, e perdeu o imóvel. E perdeu o imóvel depois. E a gente assessorou ele todo como ele resgatar pelo menos parte desse capital. Um dos segredinhos também do leilão, depois que a gente vai contar para vocês. Isso. É. Aguarde. Tem muita coisa vindo aí. É. Não, perfeito. E realmente, cara, eu vejo muita gente querendo só comprar barato. Cara, extingue isso do seu vocabulário. Barato não existe. Não existe nada barato. É escasso falar barato, né? Sim. Porque querendo barato, você está comprando com uma desvantagem, né? Você está comprando porque alguma coisa não está acontecendo. Você precisa sempre ter isso claro. Quando você comprar bem, é porque você vai comprar e vai ter lucro. Essa é a ideia, comprar e ter lucro. Não é comprar barato e perder dinheiro. Exato. Não adianta comprar barato. Então, vamos sempre criar uma estratégia de entrada e uma estratégia de saída. A gente vai falar isso um pouco nesse episódio também, para a gente ter certeza que é um bom negócio. Perfeito? E batendo aí, quais são os erros clássicos que eu vejo hoje nos iniciantes de tax deed? É não fazer uma due diligence adequada. Due diligence seria uma diligência, uma pesquisa aprofundada. Você entender ali cada etapa que você tem que seguir para você garantir, você ter um checklist ali do ladinho. Por quê? Por que um checklist é importante? Porque, cara, qualquer movimento que você fizer dentro desse mercado, você vai estar falando de pelo menos 10 mil dólares. Qualquer um, o mais Mínimo, barato. né? Não, o mínimo 10 mil dólares. Então... Já vai em conflito com muito anúncio de 5 mil por aí. o mínimo do mínimo. Então, cara, se você errar, você vai perder 10 mil dólares. Hoje, obviamente, como nós já estamos aí há muito tempo, nós vamos lhe dar 300, 400, 500, 1 milhão, natural. Então, perder 1 milhão realmente não tem o que fazer, né? O tombo é grande. O tombo é grande. Então, cara, quando você está mexendo com 1 milhão, qualquer erro que você fizer, você vai perder 60 mil, 70 mil, 200 mil, quiçá. Então, a gente precisa realmente ter um checklist documentado para entender passo a passo do que a gente tem que fazer para lidar com o dinheiro. Perfeito? Então, quais custos que você vê hoje num imóvel, assim, para adquirir um imóvel? Vamos colocar aí, para quem está iniciando no mercado, com 15, 20 mil dólares, o que você enxerga hoje? Quais seriam os custos para estar comprando ali? Vamos lá, vamos dividir esses custos em dois, tá? Primeiro, o custo que todo mundo olha. Sim. Tá? Por exemplo, o custo de você comprar, né? Vamos botar com valores, né? O valor de venda,
que como a gente comentou no episódio anterior, nem sempre é assertivo, Sim. os iniciantes, né? O valor que você espera comprar, certo? A galera fala de comprar, pagar 20%, 30%. Cara, a realidade a gente sabe que é um pouquinho mais, a gente realmente tem que jogar com a realidade. O valor que você vai pagar para um corretor daqui a pouco lá na venda, Sim. né? E daqui a pouco uma possível reforma, se a gente fala de lote, uma possível limpeza no lote. Esses são os custos que normalmente a galera nota, Sim. né? Agora vamos para a realidade, os custos reais envolvidos, né? Que a galera não conta muito. Sim. Os custos Cara, invisíveis, né? Os custos invisíveis que não são tão invisíveis, porque Não é lá no invisível final quando você bate no olha... bolso. Não é invisível quando bate no bolso. você olha aquilo lá e fala, meu Deus, de onde sobrou só isso, né? Sim. Sobrou só isso porque daqui a pouco você errou na compra e você não conseguiu mensurar esses custos invisíveis. Exato. A gente está falando de taxa de leilão, né? No caso do tax deed, né? Para quem não sabe, você paga 0,7% na Flórida Do valor só de doc arrematado. stamps, Aham. certo? Mais alguns fizinhos de 18 dolinha e tal, mas Clerk enfim, fee, a gente tá exato. falando perto dos 1% sobre o valor do arremate, Aham. tá? Que Ainda você mais falando paga. de um valor baixo aqui, que qualquer dólar impacta. Exatamente. A gente vai falar também, né, de custo de corretor, por óbvio. Lá no momento, se falar só de lote, você não fez nada, você só comprou o lote e você vai vender. Flip land. Não fez nada, não fez nada. Você vai botar custos de closing cost lá no final. Né? Então você tem que botar lá no mínimo uns 2% de closing. Quando a gente fala de imóveis muito baratos, tem FIIs mínimos que podem subir dos 2%, né? Por exemplo, $500 para um lote de $10 mil, está falando de 5%. Né? E um custo que pouquíssima gente fala no tax deed, né? A gente aprendeu na marra, é o custo para limpeza de título. Exato. Certo? Porque você, com um imóvel, com um terreno que não tem a capacidade de emitir um insurance, né? E atrelado a um warranty deed. Explica um pouco o que é o Title né? Insurance. Title Insurance é um seguro do título, né? Basicamente, nos Estados Unidos, quando você vai fazer uma intermediação imobiliária, você contrata uma empresa terceira, uma Title Company, e essa Title Company faz uma pesquisa, regressa na matrícula, digamos assim, né? Dito brasileiro, desse imóvel, e alguém tem que garantir que, de fato, esse imóvel está livre de qualquer litígio, de qualquer risco, enfim, que esse imóvel realmente vai, digamos assim, cumprir com o seu fim sem nenhum problema. E, normalmente, se faz um seguro em cima desse título, que é chamado justamente o Title Insurance, né? Só que para você emitir um Title Insurance, você tem que ter feito uma pesquisa regressa e você tem que ter um título capaz de emitir um Title Insurance. Exato. Certo? Que o tax deed não proporciona na Flórida. Por si só não proporciona. Por si só não proporciona. A gente tem que fazer um processo, um certificate title, né? Ou daqui a pouco um title auction, né? Para que a gente consiga, de fato, emitir o warranty deed e, consequentemente, emitir o Title Insurance. Então, esses custos, e é caro, você vai falar aí de uma Clear to Sell da vida para fazer um certificate title, né? Uns $2 mil mais ou menos, 1.900, 1.950, sabe engano, né? Entre A 1.500 e 2.000 a gente pode achar outros advogados e tudo mais, mas vai ficar vamos colocar $2 mil. $2 mil. Se no lote de 10 mil, que foi o mínimo que você falou, a gente está falando de 20% só da limpeza do título. Sim. Né? Mas tem gente que vende via quitclaim deed, né? Que é justamente quando você repassa, né? Sim. A propriedade. Sem nenhuma garantia. Sem nenhuma garantia. Há quem compre, cara, eu realmente, eu que entendo, eu realmente não teria problema, digamos assim, se fosse para mim, se eu não pensasse numa revenda, de comprar via quitclaim. Mas a realidade do mercado dos corretores, que não entendem do mercado, é outra. Sim, né? exatamente. Uma coisa é nós que entendemos. Eu vender para você, tá tudo certo, porque a gente fez a pesquisa, eu sei fazer a pesquisa, você Tudo que a precisa Title fazer a Company pesquisa. faz, a gente já fez. Sim, né? só que agora quando a gente vai passar para um terceiro, ele não sabe fazer a pesquisa. A Ele Title tá Company inseguro. trava, o corretor fala que, putz, não Não compra compra. o tax dele porque não é limpo, não sei fazer e tal. Exato. Aí aquele Engasga. tempo de venda que você analisou de 30 dias, 45 dias, se torna 90, se torna 120 dias. A oportunidade de fato aparece na porta, mas você não consegue concluir a venda porque você não tem um título capaz de fazer um seguro. Então, existem os custos que todo mundo coloca, né? E existem os custos que daqui a pouco a galera, né, que realmente pensa só em vender curso, vender assessoria, vender consultoria, acaba não falando na realidade o que você gasta numa operação como essa. Exato. Né? Então, realmente, esses são os custos que eu coloco, além de title search e tudo mais aí, que também está envolvido lá no closing cost, né? Exato. E falando desses riscos ocultos e como identificá-los, vamos falar um pouco sobre Quiet Title, quando que é realmente necessário, tem vários tipos de leilão aí, vamos dar uma abrangida em todas. Vamos lá. Quiet Title Auction, né? Basicamente, quando você executa um processo, vamos falar de tax deed inicialmente, né? Quando você executa um tax deed, ele também passa por um rito processual administrativo, não é judicial, tá? O condado, ele tem autonomia, ele é poderoso ao ponto dele simplesmente executar a tua propriedade, pronto, acabou, porque ele é o condado e você está devendo ele. Sim. Tá? Mas ele tem que passar por um rito processual administrativo.
Ele tem que notificar, assim como no foreclosure, todo mundo que possa ter interesse no imóvel. A gente acha esses documentos lá no Tax Deed Documents, né? Cada condado vai ter um portalzinho diferente. Ele tem que notificar o município, o condomínio, ele tem que fazer Tem que fazer todas essas questões. publicações de Publicações no notificação. jornal, 4 final de semana seguido, no jornal legal do condado, né? A gente consegue ter acesso a toda essa documentação antes do leilão. Só que pelo fato dele ser um processo administrativo e não judicial, isso no caso da Flórida, existem outros estados que o título é forte, né? Mas pelo fato dele ser administrativo, acaba que perante uma title company, perante uma seguradora, ela não consegue ter plena segurança de que de fato foi feito da maneira correta, porque não foi judicializado. Sim. E aí ela vai parar para analisar tudo isso? Não vai gastar dinheiro com isso. Para ela não faz sentido. Exatamente. Então, mesmo que daqui a pouco pare, analise, o title search daqui a pouco enxergue isso, é meio que cultural, digamos assim, de que atrás do comprar a tax deed tem que fazer um collateral auction, um certificatário. Tem que ter alguém que diga realmente seja de maneira judicial, né, com um quaitário, né, ou seja de um certificatário de que essa propriedade realmente está livre de qualquer conflito. Mas explicando a questão onde que entra o quaitário, né? Basicamente, sendo bem sincero, o quaitário auction vai fazer exatamente o que já foi feito no processo administrativo, porém agora judicializado. Sim. Ele vai entrar na corte, vai fazer um processo de quaitário auction, vai notificar todo mundo que possa ter interesse na propriedade, daqui a pouco uma contestação, realmente um interesse na propriedade, seja ele qual for, vai dar um tempo hábil para que essa pessoa se manifeste, vai fazer uma publicação no jornal, assim como foi feito no processo administrativo do tax deed, e basicamente o juiz vai dar um documento dizendo que, cara, extinguiu-se, né, o tempo para que qualquer pessoa possa rever algum direito nessa propriedade, a propriedade está limpa, capaz de emitir o warranty deed. Na verdade, não é o que o juiz diz que é capaz de emitir o warranty deed, mas o documento que o juiz dá para a gente leva no title company E a title com esse company documento faz. emite o warranty deed. Porque com esse documento, basicamente, só para dar um overview assim geral, pensa que, vamos dizer que eu sou dono do imóvel. Aí eu perdi o imóvel no leilão, o Matheus comprou. E aí eu tinha um filho. E aí meu filho pode falar, não, pô, o leilão não me notificou, eu tinha interesse na propriedade, eu conseguiria pagar, então cria uma nuvem, seria, né? Porque existe a possibilidade disso acontecer. Então quando a gente faz esse movimento do quaitário, é como se essa empresa de advogados enviasse, publicasse para todas as pessoas envolvidas, falando, ó, acabou seu direito, é isso, você tem tantos dias para se posicionar com fazer algum posicionamento para ter interesse, se você não fizer, extinguir do seu direito. Aí envia para a pessoa, obviamente a pessoa não tem direito, ela não vai responder, mas agora judicialmente, como você falou, e extingue esse direito dela. Então a partir daí ninguém tem mais direito a não ser o Matheus que comprou. E aí ele pode vender com title insurance para qualquer pessoa. Então isso traz muito clareza ali para o título e deixa ele bem tranquilo. E aí, em relação agora, vamos dizer que seja uma casa, né? Quando que a gente vai fazer Quai-Title e Tax Certificate ou Certificate of Title? Quando que seria mais utilizado? O Quai-Title é mais utilizado para propriedades do tipo casa, apartamento, de propriedade de maior valor agregado. E hoje a gente utiliza o Tax Certificate e o Certificate of Title para fazer para terrenos, por conta do valor. O valor do Quai-Title em si é entre 3 e 4 mil dólares. Então já fica maior ainda o peso que ele tem. A mão de obra é complexa, hein? Acho que trabalhar. encontrar um advogado que faz um quaitário, que te dê suporte, é complexo. Sim, Essa daí a gente já vários. achou, mas olha, é complexo. Então espere não precisar. Sim, espere não precisar, mas se precisar, Estamos aí também. chama a gente que a gente resolve. Exato. E aí, cara, fizemos esse Quai-Title, agora tá ocupada a propriedade. O que a gente vai ter que fazer para desocupar esse imóvel? Como que funciona e o que muda em relação ao Brasil, já trazendo isso de forma mais clara, né? No episódio passado a gente deu um overview disso, mas nesse daqui vamos trazer um pouco mais a fundo essa parte daí de desocupação de fato. Terreno não tem desocupação, então o terreno... Tem as tartaruga. Tem as tartaruga. O que a gente pode ter de desocupação, óbvio que é uma brincadeira, é ter ninho de tartaruga, ninho de águia, ninho de espécies exóticas que realmente podem vir a ser um problema. Obviamente, se tiver isso daí, tem solução. Vai ser um custo a mais. Como a gente falou, se você tem constância, você pode perder aqui, você pode zerar aqui. Não é o ideal, mas no próximo você recupera, você faz acontecer. Então, muitas vezes vai comer uma parte do seu lucro ali, né? Óbvio que se você conseguiu calcular esse risco, mapear e trazer isso, embutir isso no negócio, você vai ver que não é um monstro de 7 cabeças, não tem por que ter medo, tem que se planejar, tem que realmente mandar ali alguém para ver
a propriedade antes de comprar, sempre boots on the ground, colocar o pé no chão e realmente ter certeza do que vale. Eu hoje não recomendo você estar fazendo uma limpeza ali no terreno, Não porque vai. querendo ou não, você vai estar agregando um valor que vai ser, por exemplo, vamos dizer que a limpeza foi $5.000. Você pagou $5.000 para aumentar $5.000. E você vai ter que manter a propriedade limpa, porque Agora ela agora tá que limpa. você tem que manter a grama baixa, pode gerar multas, grama alta e afins. Por isso que é super normal, não se assuste quando vocês forem comprar lote. Ah, tem árvore e tal. Olha a vizinhança, todos têm. Sim, Né? São exatamente. raros os lotes que daqui a pouco não tem, foi feita uma limpeza, porque depois que tu faz a limpeza tu tem que manter limpo. E aí se Exato. torna um custo mensal, quinzenal. Perfeito. Então é interessante essa E eu questão até também. digo que, cara, quando você começa a olhar do ponto de vista de investimento, se você fizer a limpeza no lote, o que vai acontecer é o seguinte: você vai colocar 5 mil de custo já que vai sair do seu bolso. E aí isso vai abater no seu retorno financeiro. Mesmo que a gente mantenha o lucro, o percentual de lucro em cima do investido ele fica menor. Então abate no seu retorno. Então não faça isso, pelo menos eu não recomendo. Óbvio que existem casos e casos. Existem exceções, mas na via de regra não é legal. Não é legal. Tá? Agora, no caso da casa, vamos lá. Vai funcionar tanto pro foreclose quanto pro tax deed. A gente não tem um contrato, né, assinado ali ou verbal com o inquilino, então a gente vai ter que fazer um unlawful detainer, que vai ser para retirar a pessoa desse imóvel. A gente começa com um período ali de um notice to vacate. Seria um período, na Flórida, o mínimo é 3 dias. De 3 a 7 dias você pode colocar. Normalmente eu vou colocar 3 dias, que é o mínimo possível. Vai lá na porta dele, prende, tira uma Somente fotinha. depois que você recebeu o documento do imóvel, importante Perfeito. dizer isso, tá? Recebeu o tax deed document, no caso Ou do... COT. Ou o COT. Coloca ali na porta dele, notice to vacate 3 dias. Muito importante, evite conversar com ele pessoalmente. Se for fazer isso, faça acompanhado de um xerife, é possível, Sim. tá? Porque, inclusive, a gente fez isso recentemente lá no Arizona, a gente não sabia qual que era o perfil do morador, e como o cara tá invadindo o teu imóvel, ele é o invasor, digamos assim, para nossa segurança, a gente tem autonomia, temos a possibilidade de pedir que a polícia nos acompanhe, tá? Justamente para nossa segurança. A gente usa desse argumento, mas basicamente é só para que o cara também tenha uma prisãozinha a mais, com também para nossa certeza. segurança, claro, a gente não sabe, nunca se sabe quem tá lá dentro, né? Exato, exato. Importante também. Querendo ou não, nos Estados Unidos, você pisou no imóvel de outra pessoa, ela pode, atirar em você, legítima Exato, defesa, tá? Exato. E aí, outra coisa, se o cara for safo, ele pode falar que você coagiu ele a sair do imóvel. E aí, se você coagir, primeiro, ele vai poder ficar no imóvel mais tempo. Segundo, ele vai poder receber por essa ameaça, né? De fato, você ameaçou ele de estar ali tirando ele de alguma forma. Então, só converse Nunca com ele. aconteceu próximo a gente, mas tem essa possibilidade. Então, Evitar cara, o risco, é mapeamento de risco, gente. Então, conversa por telefone, deixa ali um telefone para ele ligar, conversa por e-mail, tudo registrado para não incorrer nesse erro. Mas beleza. Notice to vacate, você vai entrar aí com um processo judicial para fazer o eviction, dependendo do condado e do estado. Você pode fazer pro se, né? Você pode fazer via pessoa física mesmo, você mesmo executar esse processo. Se você tiver comprado com uma empresa, dependendo do estado, você vai ter que ter um advogado. dica, hein? Tenta, mesmo que seja LLC, tenta, porque pode fazer sem advogado. O máximo que pode acontecer, aconteceu agora com um cliente que estava no leilão hoje, inclusive, é o juiz pedir para que algum advogado te represente. Sim. Mas o primeiro pedido deles lá de Pensacola passou. Sim. E a gente poupou o advogado. Então tenta, o máximo que acontecer é o juiz pedir para que apareça uma representação. Dica de ouro, e eu não te falei isso aí, hein? O custo do advogado vai ser entre $1.000 e $2.000, depende de como que você fechou a parceria. Óbvio que são parcerias que você tem que galgar ali. Tem alguns que são flat fee, que você vai ter que ficar mais em cima. Flat fee é uma taxa fixa, né? Outros são por hora, que aí vai de 350 a 550, mais ou menos hoje a hora de um advogado. Então ele consegue resolver, óbvio que esse mercado de real estate é tudo sobre parcerias, tá? Tudo sobre relacionamento, galgar esses relacionamentos, manter esses relacionamentos, ter pessoas que você pode confiar, contractor, advogado, title company. Até o clerk, até o condado é interessante. Tem condado que eu ligo e a pessoa já sabe que é agente e tudo mais. Já tem um e-mail que dá um contato direto, daqui a pouco a pessoa que realmente resolve as coisas. Né? Enfim, então é muito sobre relacionamento, com toda certeza. Exato. Esse mundo que a gente tá é um mundo sobre relacionamento, porque vão ser as mesmas pessoas que vão estar ali durante muito tempo. Você vai pegar um oficial aí da polícia, cara, ele é cargo público, ele vai ficar ali 20 anos. Então, se ele te odiar, cara, fechou a porta para você,
porta está fechada, vai ser difícil você fazer qualquer movimento. Então, sempre saiba que é sobre relacionamentos, perfeito? E aí, você fez esse processo, o passo final, como eu já falei no outro episódio, é o Writ of Possession. No caso do foreclose, o writ, ele já é emitido pelo juiz muitas vezes, ele só precisa fazer um motion ali e validar para você levar para o xerife. Então, esse motion, ele é um pedido para o xerife de fazer realmente a despejo forçoso do inquilino. Então, com esse documento em mãos, o xerife vai dar mais um notice de 24 horas, a pessoa não saiu, ele vai marcar a data com você para ir com uma pessoa responsável, sua de confiança, e um locksmith, que seria o chaveiro, até o imóvel fazer o despejo dessa pessoa. O que tiver dentro da casa, o xerife ele vai bater na porta, a pessoa abre a porta, ele vai falar tchau, pega a pessoa e coloca para fora e acabou. O que está dentro é seu. Então, realmente... Isso é bem vergonhoso, tá? Pro morador. Então, a gente utiliza muito desse argumento no momento do despejo. Cara, a gente não quer fazer isso. Porque ninguém quer, de fato. Constrangedor até pra gente, entende? Sim, então, tipo, a uma gente não quer situação fazer. traumática, né? Não tem o que falar. É chato. Imagina você então, perder é a tudo. última opção. É a última opção. Mas, pelo fato de ser, investimento, digamos, ruim... investimento, por mais que seja ruim, a gente utiliza desse argumento que, cara, a gente não quer fazer isso. Sim. E é realidade, a gente realmente não quer. Exato. Então, acaba que normalmente a gente não precisa. Esse vai ser o terceiro que eu vou fazer lá em Pensacola, né? E assim, é porque realmente o cara não cooperou e, cara, é chato, entendeu? Sim. Então não tem muito pra onde correr, tá? Exato. Se ele tá fazendo isso é porque tem lei que fica do nosso lado nesse momento, então assim, é isso e não tem pra onde correr. Perfeito, perfeito. E algumas estratégias para operar no tax deed. Vamos trazer esse tema agora. Para quem o tax deed faz sentido como investimento hoje? Eu sei que, cara, você é foreclose total hoje. Mas eu nasci New no tax construction, deed, né? mas você veio ali do tax deed da base. Então vamos falar, cara, para quem que é começar ali no tax deed, como que funciona? Fala para mim, traz esse... Eu diria que assim, ó, hoje o tax deed é um mercado tão tanto quanto concorrido, mas a gente sabe que tem muitas oportunidades ainda de, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos como uma nação muito grande, um dos maiores países do mundo, imagina o tanto de oportunidade que tem aí no mercado, né? Mas quando a gente fala de tax deed, eu acredito que o perfil ideal para quem trabalha com tax deed é o perfil iniciante. Porque digamos que tudo aquilo que tu aprende, né, toda aquela escola que você tem no tax deed, daqui a pouco você consegue aplicar num próximo nível, que seria um produto foreclosure, um new construction, como a gente está fazendo já, né? Daqui a pouco um próprio produto IO, outros tipos de leilões também, né? Outros tipos de mercado de real estate. Eu acredito que o tax deed é uma baita escola. Então, para ti que está começando, chama link, né? Aprende realmente a fazer cada passo da due diligência, que tudo que vocês aprendem aqui no processo de due diligência, vocês conseguem aplicar não só no real estate, mas em várias etapas da sua vida, justamente, né, com essa questão de análise de risco, né, de você realmente analisar o risco. Então, esse tem um senso de análise de risco, dá para se aplicar em vários aspectos da vida. Mas, falando mais sobre o tax deed, realmente é um iniciante, a escolinha, digamos assim, tá? Perfeito. E dá para fazer dinheiro também, dá para fazer um bom dinheiro. Não, cara, eu gosto até de trazer um caso de um cliente que ele tá com a gente na consultoria, o Walter, que quem não viu tem um podcast, não seria um podcast, seria é um Link Mind, seria um mastermind da Link que a gente traz todos os nossos clientes. Se você quiser participar, ele é aberto ao público, converse com a nossa equipe que eles vão te dar o acesso, acontece às terças-feiras. E ele abriu assim, ele falou, cara, eu já fiz 12 flips de residência, e ele entrou com a gente, e ele tá, cara, começando com um lote para ele entender sobre o mercado, porque ele fala, cara, Gustavo, eu quebrei a cabeça pra caramba, já fiz 12 flips, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, e hoje eu venho aqui, eu tô aprendendo com você, e cara, o que você fala tá encurtando meu caminho que já fiz 12 flips, entendeu? Tá trazendo realmente, porque muitas vezes, vamos colocar o cenário, o cara, ele é construtor, cara. Ele muitas vezes no Brasil ele não tinha muita coisa, veio para os Estados Unidos, a gente sabe como que é a realidade do brasileiro nos Estados Unidos. Ele vem novo, vai para a construção homem, mulher vai para a limpeza, é uma vida difícil, é uma vida dolorosa ali que é trabalho corporal, físico, esforço. E ele não tem planilha, não tem uma visão macro, não tem com quem conversar, não tem um checklist, então ele vai e faz na força e na coragem. O São Brasileiro é um povo dedicado, bravo, diferente, faz acontecer, pensa diferente, mas se não tiver a instrução correta, nesse mercado é um mercado avassalador, o cara vai perder muito dinheiro.
e é um flip que você precificou errado porque você achou que a casa valia 500, ela valia 450, você precificou 50 mil a menos, você vai tomar fumo, entendeu? Então, ele chegou e falou, cara, ele falou exatamente com essas palavras, ele falou, cara, o que eu tô aprendendo aqui, já eu consigo ver com os erros que eu cometi mais claramente ainda, porque ele já cometeu os erros e tá conseguindo enxergar os erros que ele fez. E, cara, isso vai me poupar tanto tempo e tanto dinheiro que você não tem noção, entendeu? E ele tá, cara, ele tem mais de 12 flips nas costas, tá comprando terreno para viabilizar e entender realmente de fato, consolidar o conhecimento dele. Consolidou em terreno, a gente já tá planejando casa, já tá planejando apartamento, já tá planejando tudo. Mas, cara, eu falei, não, vamos aprender Primeiro de passo. fato, pouquinho, colocar na prática, entender todas as demandas, porque, já fez 12 flips, mas não entende muito bem de title company até hoje. Então, são várias coisas que vão acontecendo ali que a pessoa, às vezes, pode ter realizado vários flips e não entende os passos cruciais que você tem que olhar, entendeu? Então, isso daí eu acho, cara, faz total diferença. Tax Deed, você começa, você bate a cabeça, aprende. Cara, não tem problema perder dinheiro. A ideia não é essa, mas se você Estamos aí para isso, para mitigar. se você tá ali do nosso lado, a gente vai te dar dados, vai te dar informação para você não perder dinheiro, entender o porquê perdeu dinheiro, caso você tenha perdido. Porque o que eu vejo é a galera entra, perde dinheiro e desiste. Não é sobre desistir. Perdeu dinheiro, cara, beleza, você pagou para aprender. O que você aprendeu? Isso quando faz sozinho, né? Quando Uhum. tem assessoria, assim, é muito raro os casos de que Exato. realmente isso acontece, né? Exato. Então, cara, sempre aprenda. Com todos os erros, você tem que tirar um aprendizado. Você não pode errar duas vezes, né? Errar duas vezes também, pô. A vida tá fácil. E fala pra mim, vamos falar um pouco ali sobre as vendas no Tax Deed. Quais são as saídas mais comuns de lotes? Vamos lá, quando a gente fala de tax deed, a gente está falando de maneira majoritária sobre lote, né? É claro que tem casos, a gente tem clientes que compram casa no tax deed, mas de maneira majoritária, né? Quando a gente fala de tax deed Flórida, é lote. Então, a saída rápida é realmente, cara, tu comprar bem, botar esses custos realmente antes da compra de certificado, da limpeza de título, né? De realmente deixar o título capaz de emitir um insurance, né? E, cara, a saída mais rápida é tu anunciar abaixo do mercado, girar rápido para que tu esteja com dinheiro disponível para um próximo leilão de maneira ágil, tá? Ainda mais que o documento do tax deed é 2, 3 dias, tu já recebe, já tem ele em PDF na internet, né? Demora alguns dias para chegar em casa, mas, cara, às vezes com 2, 3 dias tu já consegue anunciar a propriedade, né? E, cara, bota esses custos de limpeza de título, né? E anuncia abaixo do mercado. Você precificou 25, cara, pense em vender de fato a 23 o mais rápido possível, nem que tu ganhe pouco, 20%, 25%, mas você consegue realmente gerar mais rápido. Eu acredito que a melhor saída do tax deed é comprar barato e vender barato, mesmo que a margem seja um pouquinho mais apertada. Sim, girar rápido, né? Girar rápido. É constância e giro rápido. Pra mim, quem que vai comprar terreno? Muitas vezes as pessoas perguntam, quem que vai comprar terreno? Builder, construtor. Então, cara, vai investir numa área, abre o Zillow, coloca lá, Builders no Zillow. Ele vai te dar a lista de todos os construtores que estão ali no Zillow, quais construtores estão na região. Cara, pega um por um, anota. Liga e pergunta, cara, qual que é seu buy box? Anota essa palavrinha se você estiver anotando. Buy box. O que é buy box? É o zip code e a faixa de preço que ele compra. Ele vai falar, eu compro no zip code 39253. Eu pago 21 mil no lote. Esse zip code tal. Cara, entra no leilão. Simples assim, tô dando ouro agora. Entra no leilão, olha o zip code que ele tá falando, vê se tem um zip code ali daquela região e tenta bater preço com ele. Ele falou 21, vamos comprar por 10. Você fez 11 mil, cara. E nesse caso do builder, muitas vezes ele compra no Quiet Title ainda. Não é o ideal, óbvio, é aquilo que eu falei, o pior cenário, mapeamento de risco, coloca todos os custos. Óbvio, primeira vez que você tá fechando relacionamento com ele não vai comprar, vai querer comprar no Title Company, ele vai pagar mais, você vai pagar mais, mas tá seguro. No segundo, Title Company. No terceiro, irmão, vem aqui, deixa eu falar um negócio, vamos fazer no Quiet Title? Que aí eu recebo, você recebe, a gente joga para debaixo. Pode fazer até o Certificate of Title, mas já não tá pagando Title Company. Entendeu? Então, são várias coisas que você consegue trabalhar ali que, cara, é óbvio, é aquilo que o Matheus começou falando. Não é um jogo que você faz uma vez e, cansei. Cara, constância, trabalho, dedicação, esforço, mas traz resultado. Entendeu? Tem muita margem, muita gente fazendo dinheiro, muita gente crescendo dentro desse mercado e você não pode ficar de fora, né? Então, como todo mundo sabe, Tax Deed não é conto de fada, é realmente o que a gente vende aqui. É um jogo de riscos calculados que a gente vai estar
trabalhando para trazer a clareza para você. Então a gente vem encerrando agora o segundo episódio e no próximo episódio eu vou estar falando sobre o que vocês esperaram tanto, que vai ser o foreclose. Estou aqui com a lenda do foreclose e o Matheus e a gente vai trazer clareza para esse mercado que muita gente não entende nada sobre o assunto. Americano não entende nada, ninguém entende nada, quem entende é a gente. Então vem fazer parte da equipe que mais cresce nos Estados Unidos. Perfeito? Te aguardo no próximo episódio.